Quero conversar com vocês agora sobre composição de preço de venda. Se a gente for entender a realidade do mercado hoje, o conceito que o mercado utiliza é metro quadrado. Algumas empresas ainda trabalham com metro quadrado impresso com acabamento instalado. Algumas só metro quadrado, tem empresa que tem um metro quadrado para tudo. E aí, sempre que eu estou atendendo alguém presencialmente, eu faço uma provocação assim, pergunto, quanto que tu está vendendo teu metro quadrado? E aí o cara vai lá e diz, eu vendo aqui a 70. E aí eu pergunto para ele o seguinte, cara, por que não vende a 150? Aí o pessoal já me olha de lado, já desconfia, porque lá vem ele pedir milagre, né? O cara diz, cara, não vendo a 150 porque eu não consigo, o mercado não aceita, não tem como vender a 150. E eu falo, não, beleza, isso aí mesmo. E eu falei, por que tu não vende a 40 então? Aí ele diz, eu não vendo a 40, porque, tô vendendo a 70, já não tá difícil, se eu for vender a 40 eu vou passar fome. Não tem como, a conta não bate. E digo, realmente é isso. Entende? Quando tu tá trabalhando com metro quadrado, tu tem que estar trabalhando um valor de venda baseado no que o mercado cobra. E de outra maneira também não é diferente, existe um preço de mercado. É uma coisa que a gente vai conversar bastante também. Mas o que eu digo é que quando tu tá trabalhando nesse modelo, tu tá de olho fechado, dançando conforme a música, Tu tá fechado ali dentro, tu não consegue vender a mais, não consegue vender a menos, porque existe um preço de mercado. E aí, quando eu digo o seguinte, quando eu digo para o cliente que ele tem que cobrar por criação, cobrar por impressão, cobrar por acabamento, instalação e frota, a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas é que ele não consegue fazer isso, porque se ele fizer isso, o preço de venda dele fica muito caro. E aí eu não consigo ser competitivo, e aí eu não vou conseguir. Por que que se forma essa visão? E por que que as pessoas remetem a isso? Porque elas comparam o metro quadrado com o metro quadrado impresso, E aí você vai cobrar mais criação, mais acabamento, mais instalação, mais deslocamento. E aí, se você fizer isso, realmente vai ficar mais caro, Porque o mercado não aceita e vai ficar caro, não vende. A questão toda é que quando tu vende o teu metro quadrado instalado, muitas vezes todo esse grupo ele já está dentro do teu metro quadrado. Então é como se a gente fosse pegar esse teu valor de venda agora e quebrar ele. Quando eu quebrar ele, eu vou dividir as partes, eu começo a entender isso um pouquinho melhor, o quanto custa cada etapa dessa. E quando eu faço isso, eu vou ver que na prática é o seguinte, eu vou ver que na impressão, normalmente você vai ver que você tem lucro, A gente comprova normalmente que a impressão ela é mais barata do que você imagina. E aí nos outros setores, por vir de uma cultura metro quadrado, por não cobrar serviço, por não mensurar, por não entender quanto custa, normalmente esses outros setores te dão prejuízo. Então, na prática, a gente vai ver então que a impressão e o material a gente tem uma boa margem de lucro quando eu vendo isso. E aí talvez tu consiga ser bem competitivo vendendo impressão. E toda essa parte de serviço, você vai ver que normalmente você toma prejuízo. E um primeiro passo para a gente fazer é a gente começar a trabalhar isso para começar a evitar esse prejuízo. Então é uma maneira mais tranquila, assim, a gente vai trabalhar com margens diferentes. Então a margem em cima desses setores, a gente vai compreender custo e vai trabalhar com a margem quase zero, para que ele se pague, porque tu não consegue cobrar porque tu já não cobrava antes, por exemplo. E aí, na impressão, normalmente eu vou trabalhar com um valor maior. Se a gente for pegar um caso prático desse, para vocês entenderem mais ou menos como funciona, eu peguei uma empresa, no caso real, e perguntei assim, quanto vocês vendem aí o metro? E aí ele veio com o clássico lá, R$70 o metro. Aí eu perguntei, quando tem instalação, como é que funciona? Não, com instalação a gente vende a 90. Eu falei, tá, beleza. E quando é só impressão? Quando tu vai imprimir, o cliente traz o arquivo pronto, imprimir e entregar. Normalmente eu vendo a 70 também. Mas se for uma coisa grande, a gente chega até uns 60. Falei, então tá, então eu vou considerar 60 impresso, 70 com acabamento e 90 instalado. Então quando eu peguei um caso prático deles, a gente viu que eles venderam uma lona lá, de 10 metros quadrados, a R$700. Esse número aqui, esse caso é real, os números a gente arredonda para ficar mais fácil a conta, mas o que aconteceu foi isso, eles venderam uma lona instalada a R$70 o metro.
Quer dizer, quando eu peguei esse cálculo, eu vi que o 70 com acabamento não existe e eles estavam vendendo o instalado a R$70 o metro. Né? E aí, quando a gente foi pegar dessa instalação, desse trabalho com essa instalação, para entender quanto que era o custo de... quanto tempo eles levaram para fazer essa instalação, né, com o custo hora deles, quanto que era o custo quilômetro deles, quanto eles deslocaram para fazer isso, a gente viu que o custo de instalação deles para esse trabalho foi R$300. Então isso quer dizer o quê? Que aquele valor impresso de 60 também não existe. Né? Estão vendendo o valor impresso a 40, né, e cobrando mais da instalação. Né? Estão vendendo a 70, mas é essa fantasia que a gente vai passar a compreender melhor. Né? Muitas vezes, quando eu falar por que não vende a 40, ele diz, não dá. Tu vai ver que dá. Muitas vezes dá para te vender a 40, não que tu tenha que vender barato, não que tu tenha que vender dessa maneira. Entende? Mas precisa entender quanto custa para botar na ponta do lápis e saber o quanto que tu está ganhando. Né? E aí a gente vai ver que muitas vezes é melhor eu vender a 40 impresso do que vender a 100 instalado, do que vender a 200 instalado. Por quê? Porque às vezes um material pequeno instalado longe vai te dar prejuízo. Por que eu estou falando isso, pessoal? Para a gente compreender então melhor esse problema, a gente já vem falando desse problema há tempo, mas para a gente compreender melhor esse problema, e aí essa precificação, essa composição de preço, calibrar esses valores, a gente vai fazer quando a gente tiver na composição que a gente for colocar a mão de obra lá, sabe? Por exemplo, quando eu entender quanto que eu consigo cobrar por mão de obra, quanto tempo eu realmente levo, com casos práticos. A ideia é que você calibre o preço, por exemplo, se você vende a R$60 o metro, você pode calibrar, por exemplo, que a tua impressão de 30, que teu material de 30, e casando os dois chegue nos 60. Só que se você vende a 60 e às vezes vende a 50, já calibra para ficar 50. Por quê? Porque a gente vai ter que colocar essa mão de obra, vai ter que colocar essa criação, vai ter que colocar essa instalação. Como a gente fez antes, a gente vai pegar um trabalho desse e vai quebrar, e aí vai entender o quanto que realmente cobra por cada etapa. Entendeu? Então, se você quiser ir acertando esse valor, pode ir acertando dessa maneira, mas o que eu preciso nesse momento é que você compreenda essa lógica, compreenda onde que você vai acertar seu valor hora, compreenda onde que você vai acertar seu valor de impressão, para daí depois, na composição de preço, quando a gente estiver compondo o preço real, você volte aqui e ajuste o seu preço de venda. Tá bom?